O estado do Ceará quer se destacar como o maior exportador de hidrogênio verde da América Latina. E em 2021 foi inaugurado o primeiro projeto piloto do Brasil, em que foram investidos mais de 42 milhões de reais pela empresa EDP. O estado já firmou pré-contratos importantes com algumas empresas e pretende iniciar a produção em larga escala já em 2026. Segundo os dados do próprio governo, o estado pode levantar mais de 145 bilhões de reais em investimentos. E um dos maiores projetos é liderado pela australiana Fortescue, que tem uma capacidade para alimentar mais de 2,4 milhões de pessoas. Mas, afinal, o que é hidrogênio verde e por que toda essa euforia com relação a ele? O hidrogênio é uma molécula com uma grande capacidade de armazenar energia e é o elemento mais abundante no universo. Há várias formas de se produzir ele, porém, em algumas delas, quando você retira o hidrogênio, você acaba liberando dióxido de carbono na atmosfera, que é um dos gases do efeito estufa. E para cada um desses processos, nós damos nomes e cores a eles. O hidrogênio preto é quando ele é produzido a partir do carvão mineral. O cinza é quando o hidrogênio é produzido através do gás natural. O hidrogênio azul é quando ele armazena o gás carbônico gerado durante o processo. E o hidrogênio verde é quando ele é produzido através da água, por meio de uma eletrólise, onde separam as moléculas de hidrogênio das de oxigênio, por meio de uma descarga elétrica. E essa eletricidade é gerada por meio de energias renováveis, fazendo com que nenhum gás do efeito estufa seja liberado no processo. Segundo a BBC, essa energia, além de não emitir gases poluentes, ainda chega a ser 3 vezes mais energética que a própria gasolina, e é por isso que ele está sendo tão cobiçado. Mas por que dentre tantos países, logo o Ceará foi escolhido como promissor para a produção dessa energia? Em primeiro lugar está o potencial de suas energias renováveis, já que a eletrólise demanda uma grande quantidade de energia para separar a molécula de hidrogênio da de oxigênio. E se essa energia não for renovável, esse hidrogênio não poderia ser considerado verde. E o Nordeste brasileiro possui a energia renovável mais barata do mundo, o que ajuda a diminuir os custos de produção. E mais de 60% de toda a energia elétrica produzida no Ceará vem de fontes renováveis. Em segundo lugar está sua localização geográfica, que é muito estratégica, já que ele é o ponto mais próximo da Europa e essa proximidade facilita o transporte para o mercado europeu, onde a demanda por energia, principalmente limpa, é muito alta. Além disso, o Estado estimula investimentos no setor de energia renovável, concedendo incentivos fiscais e tributários para as empresas. E também possui uma parceria estratégica com o Porto de Roterdã, que é o maior da Europa, fazendo com que o hidrogênio saia do Brasil pelo porto do Pecém e chegue na Europa pelo porto de Roterdã, da Holanda. O hidrogênio verde parece encontrar no Ceará um local extremamente propício para sua instalação. Contudo, há desafios que essa indústria enfrentará caso se estabeleça no estado, e é isso que você vai entender nesse vídeo. O Ceará possui diversas vantagens, mas existe um grande desafio que o estado passa, que é a crise hídrica. O estado é historicamente afetado por crises hídricas e períodos de seca. Então, utilizar a água dos reservatórios cearenses para a produção do hidrogênio verde se torna um pouco inviável, já que a água é um recurso bem valioso e escasso para a população do estado. Por isso, algumas alternativas aparecem como solução. A primeira seria utilizar a água do mar, e a segunda seria utilizar a água de reuso, vinda dos esgotos. No primeiro caso, para a eletrólise ser feita de maneira eficiente, a água necessita estar da forma mais pura possível. E quando se utiliza a água do mar, entre 40% a 60% vira um rejeito, conhecido como salmoura, que é caracterizado pelo seu alto índice de salinidade. E a questão que fica é, o que farão com esse rejeito salgado? O que se vem falando no mercado é para devolver esse rejeito para o mar, o que poderia impactar no ecossistema e na biodiversidade local. O Ceará é o maior exportador de pescados do Brasil, tendo a área costeira bem farta e cheia de espécies marinhas. E a dúvida que surge é, como essas espécies marinhas irão reagir a essa mudança de salinidade na água? Será que ela irá afetar a vida marinha e, consequentemente, o pescado cearense? Qual será o melhor destino para esse rejeito? Então, parece que optar pela água de reuso parece ser a opção mais interessante. Ainda mais sabendo que 90% dos efluentes são água e apenas 5% são matérias orgânicas. O efluente urbano virá da casa das pessoas, passará por um tratamento primário, secundário e terciário, até ficar quase que na mesma condição da água bruta encontrada na natureza. Aí basta só a empresa utilizar a água para produzir energia. Porém, existe um fator limitante nesse processo, que é o próprio consumo de água pela população, que tem um limite. Atualmente, existem cerca de 10 estações de tratamento relativamente próximas ao complexo industrial do Pecém, que poderia alimentar as indústrias. Aí essas indústrias de hidrogênio verde teriam que se limitar à quantidade de esgoto produzido e tratado pelas empresas. E para uma produção em larga escala, essa solução poderia não atender toda a demanda.
Apesar de os processos de tratamento de efluente urbano gerarem lodo, esse resíduo ainda pode ser utilizado como insumo para outras indústrias do Ceará. O estado é autossuficiente em energia elétrica. Por isso, as eólicas offshore que serão instaladas no mar servirão para alimentar principalmente essas indústrias do hidrogênio verde, e alguns impactos atrelados a elas já foram discutidos em outro vídeo do canal. Muitas empresas internacionais já estão investindo nesse produto no Ceará. Elas produzirão hidrogênio verde no território e exportarão essa matéria-prima para o mercado internacional. O estado terá impactos ambientais e sociais ocasionados pela essa indústria do hidrogênio verde. E o questionamento que fica é: estamos passando realmente por uma transição energética justa ou estaremos fazendo apenas a transição energética dos países desenvolvidos? E a água de reuso parece ser a melhor opção inicialmente, já que ela se enquadra na economia circular, unindo economia e sustentabilidade. Se você deseja entender melhor como que funciona a economia circular, assista nosso vídeo no canal e siga para ficar acompanhando.